Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Hoje pode ser a nossa última oportunidade de debater nesse plenário antes da Copa do Mundo. Sabemos, né, se amanhã vai dar quórum, sessão ou não. Então eu queria manifestar algumas preocupações. Eu estou muito preocupado com a truculência com que vem sido tratado os movimentos sociais, os movimentos grevistas, nessa véspera de Copa do Mundo. Parece que os governos estaduais, governo federal, resolveram aceitar a crítica do secretário-geral da FIFA, o Valk, quando ele disse que democracia demais atrapalha a organização da Copa do Mundo, dizendo que ele tinha muita esperança de que na Rússia fosse mais fácil organizar a Copa do Mundo, porque lá não tem tanta democracia quanto no Brasil. Em São Paulo, as coisas estão se deteriorando numa velocidade fantástica. Nós temos aqui uma denúncia assinada por uma série de entidades, movimentos sociais da cidade de São Paulo, denunciando que o estudante Murilo Magalhães, militante do Centro Acadêmico 22 de Agosto da PUC de São Paulo, foi torturado pela Polícia Militar no último dia 9 de junho. O jovem Murilo Magalhães, em solidariedade aos funcionários do metrô em greve na cidade de São Paulo, tentou se acorrentar na portaria da Secretaria de Segurança Pública, foi agarrado pelos policiais, levado para o interior da delegacia, foi colocado nu, obrigado a se agachar diversas vezes, espancado, ofendido, ouviu piadas homofóbicas. E vejam só, o delegado de polícia que atendeu ao caso se recusou a falar com a advogada do estudante, só aceitou conversar com o advogado homem, quando o advogado homem se apresentou para conversar com o delegado. Quer dizer, um caso de tortura política. Um militante do movimento estudantil de São Paulo foi torturado pela Polícia Paulista no dia 9, em função da sua solidariedade à greve dos metroviários. E a própria greve dos metroviários em São Paulo está sofrendo uma violência terrível, com os profissionais sendo espancados dentro das estações do metrô, com bombas de gás lacrimogênio e bala de borracha sendo utilizada em locais fechados, tiros de bala de borracha a queima-roupa sendo disparados dentro das estações do metrô. Todos nós sabemos que a bala de borracha tem distância mínima para ela ser operada, só pode ser atirada contra as pernas das pessoas, e a polícia promovendo tiro a queima-roupa dentro das estações. E aí, o governo de São Paulo e a Justiça do Estado de São Paulo usam o argumento de que a greve dos metroviários não pode prejudicar o direito de ir e vir da população. Ora, se essa é a preocupação do governo do Estado de São Paulo, que não se prejudique a população, por que o governo do Estado de São Paulo impediu que os metroviários fizessem a greve com as catracas liberadas? Isso a imprensa não conta, mas os rodoviários, os metroviários de São Paulo não queriam paralisar o metrô, queriam paralisar a cobrança de passagens, queriam o metrô funcionando, mas sem cobrar da população. Inclusive tem uma carta que eu tenho aqui do Sindicato dos Metroviários de São Paulo ao governador Geraldo Alckmin, carta do dia 4 de junho, do início do movimento, em que o Sindicato dos Metroviários falam, né, que
o governador Alckmin continua atuando de forma intransigente e prejudicando a população. Por isso desafiamos o governo estadual. Aceitamos trabalhar de graça com as catracas liberadas. Carta do dia 4. Então, se a intenção do governo de São Paulo não fosse a repressão ao movimento, se a preocupação do governo de São Paulo fosse com o direito de ir e vir do povo de São Paulo, o governo poderia ter permitido que o movimento grevista se realizasse a partir da liberação das catracas, sem a paralisação das atividades do metrô de São Paulo. E a intransigência não está só lá. Aqui no Rio de Janeiro, continua a prevalecer a intransigência da Prefeitura e do Governo do Estado em relação à greve dos profissionais da educação. A greve dos profissionais da educação, daqui a pouco vai completar um mês sem que o governo aceite negociar, sem que o governo aceite atender às demandas dos profissionais da educação. Recentemente, os profissionais em greve pediram auxílio do meu gabinete, para que ajudássemos, junto ao DIEESE, fornecendo dados orçamentários que possibilitassem a aplicação das reivindicações, como os 20% de reajuste, a implantação do intenso de planejamento, a diminuição de alunos por turma e etc. Nós, claro, que vamos colaborar sempre que pudermos, passamos já as informações e os documentos que nós tínhamos para o sindicato poder, junto com o DIEESE, fazer as suas propostas. Mas eu gostaria apenas de lembrar a Secretaria Municipal de Educação que no ano passado o governo deixou de aplicar os 25 milhões em manutenção, os 25% dedicados à manutenção e desenvolvimento do ensino. A diferença foi de 6%, o que dá cerca de 800 milhões de reais. Se o governo do município do Rio de Janeiro aplicar no orçamento desse ano os 25% para a educação, tem mais do que dinheiro suficiente para atender a demanda dos profissionais da educação. E a Justiça, o Tribunal do Rio de Janeiro, dito Justiça, chamado por alguns de Justiça, também tem que parar com esse negócio de apenas criminalizar os movimentos grevistas. Por que que a Justiça do Rio de Janeiro não faz a sua parte e não obriga o governo municipal a gastar os 25% previstos na Constituição com a manutenção e o desenvolvimento da educação brasileira? Senhores vereadores, senhoras vereadoras, depois de amanhã começa a Copa do Mundo. Centenas de manifestações vão acontecer no nosso país durante a Copa do Mundo. Os governos têm responsabilidade. Ano passado, nas manifestações de junho, a truculência policial dominou as ruas. Esse ano, durante a Copa do Mundo, os governantes estão preocupados com a imagem que o Brasil vai apresentar no exterior a partir da Copa do Mundo. Eu também estou preocupado. Eu espero que os governos tomem muito cuidado para não passar a imagem de que não existe democracia no Brasil, de que o Brasil continua sob uma ditadura. Durante esse mês vai acontecer a maior mobilização de tropas da história do nosso país. Tem mais soldados mobilizados para proteger a Copa do Mundo do que em qualquer outro evento militar da nossa história, inclusive a Guerra do Paraguai. Eu espero que o governo brasileiro, durante a Copa do Mundo, não declare guerra ao povo brasileiro e cumpra o seu papel de garantidor da liberdade de expressão e da liberdade de reunião do nosso povo. Muito obrigado.